A Igreja Presbiteriana de Uberaba apresenta Programa Caminho de Paz. Muito boa tarde, iniciamos o programa Caminho de Paz, gratos a Deus que sempre tem renovado esta oportunidade de reflexão, de meditação e de ensino da Palavra de Deus. Nós temos visto nestes dias a respeito do grande privilégio que é podermos servir a Deus, sermos cristãos. O profeta Malaquias falou muito a respeito deste assunto diante dos questionamentos surgidos em sua época. E quando chegou no capítulo 4 do seu livro, falou a respeito do sol da justiça que se levantaria e mostrando que este sol da justiça traria benefícios para o povo de Deus. Mas este sol da justiça significaria também justiça sobre aqueles que caminham sem fé, caminham na incredulidade e entregues à perversidade. Daqui a pouco nós veremos um pouquinho a respeito do sol da justiça anunciado pelo profeta Malaquias, referência a esta que apontava para o Senhor Jesus. Daqui a pouco retornaremos. Pensar ser forte foi um erro meu, apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que eu veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim, Pedro, Petros, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim, Pedro, Petros, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, e que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem. Leiamos Malaquias capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. A palavra de Deus fala a respeito de um dia de juízo. E esse dia chegaria. E neste dia,
Os ímpios, aqueles que não temem, aqueles que não confiam, aqueles que carregam no coração a incredulidade, serão tratados por Deus como restolho. O restolho é aquela parte que não é aproveitada, que não é útil, que não é recolhida. É uma linguagem própria da lavoura. É uma linguagem usada para mostrar que há uma parte que não interessa ao proprietário. Há uma parte que não é aproveitada, é jogada fora. Assim, o Senhor Deus está se referindo ao mundo, às pessoas. O amor de Deus tem sido revelado, tem sido demonstrado diariamente à humanidade, porque todos nós estamos nos saboreando das bênçãos que procedem do Senhor. Bênçãos comuns estendidas a todos, mas também bênçãos especiais, quando nós olhamos e vemos que Deus se comunica a nós mediante a sua palavra, quando nós olhamos e vemos em Jesus a manifestação do amor de Deus, Jesus que foi à cruz dando a vida para salvar o pecador, nós deparamos com um Deus que é todo bondade e misericórdia, mas deparamos também com um Deus que é justiça e que não conviverá com a injustiça, com a impiedade, com a incredulidade, com o pecado. Por isso, neste dia estabelecido por Deus, muitos serão tidos por Ele como restolhos. Estes não lhes interessa. Estes não serão mais tratados com as bênçãos que têm desprezado no dia de hoje. A grande interrogação que se levanta, aplicando-se às nossas vidas, é esta: qual tem sido a sua postura diante de Deus hoje? De desprezo a Deus? De desprezo ao mover de Deus na sua direção? Porque quando Jesus veio ao mundo, Deus estava movendo em nossa direção, estendendo a sua mão a nós. Como temos tratado este mover gracioso de Deus a nós? Como temos respondido a Deus? Qual tem sido a nossa posição diante da pregação da palavra de Deus? Há muitas pessoas que querem desprezar a Deus e a palavra de Deus nesta vida e depois serem tratados como filhos eternamente pelo Senhor. Belo engano. Porque a palavra está dizendo que no dia que Deus preparou, Ele tratará aqueles que caminham na perversidade e incredulidade como restolho. Restolho que não será aproveitado por Deus. Eu sei que são palavras pesadas, são palavras duras, porém são palavras de Deus. E palavras de Deus nos compete tão somente receber, acolher e atender. Por fim, nos mostra aqui que os soberbos não permanecerão diante do Senhor. Veja, diz o Senhor dos Exércitos: de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. O soberbo é aquele que entende que não precisa, é aquele que olha para si e vê a autossuficiência, a independência. Mas nós precisamos compreender que nós não somos autossuficientes, nós dependemos, carecemos da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Os soberbos acham que não precisam. Por isso, no momento certo, a palavra de Deus diz: serão tratados como restolho, serão arrancados, não ficando nem raiz. Isto significa que os mesmos passarão e não ficará nenhuma marca de soberba entre aqueles que professam fé em Jesus Cristo. Estes habitarão com o Senhor para todo sempre, em um relacionamento de comunhão, de fé e de amor com Deus. Como tem sido a sua vida marcada pela soberba?
marcada pela incredulidade ou marcada pela fé, pelo amor, pela dependência de Deus, pelo louvor e pelo serviço ao Senhor. Que Deus conceda graça, que haja humildade e fé no coração de todos nós. O Senhor Deus, por meio do profeta, afirmou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, versículo 6. A Igreja Presbiteriana de Uberaba, consciente de sua missão e certa de que o conhecimento da Palavra de Deus fortalece os vínculos familiares, prepara o ser humano para a vivência social, profissional e, sobretudo, espiritual, realiza aos domingos, às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. Uma escola que estuda a Palavra de Deus, aberta a todos os interessados. As crianças, começando na mais tenra idade, conforme suas respectivas faixas etárias, são direcionadas na fé, formadas na moral cristã. Os adolescentes são motivados à construção de relacionamentos saudáveis e à tomada de decisões corretas. Os jovens, alimentados pela Palavra de Deus, caminham para vencer os vários desafios da vida. Os casais são instruídos a respeito da vida familiar. Um atendimento especial é dedicado àqueles que não se fazem acompanhar do cônjuge. Os demais adultos são consolados, orientados e fortalecidos na Palavra de Deus. Venha você também, com sua família, participar da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Uberaba. A Colossom agora está em novo endereço na Avenida Guilherme Ferreira, ao lado do Banco do Brasil, com mais espaço, conforto e estacionamento. Consertamos seu equipamento eletrônico com a qualidade e rapidez que você procura. Orçamento sem compromisso e pagamento facilitado. Atendemos também a domicílio. Ligue e agende nossa visita. 3333-2520. Conheça também o nosso site colossom.com.br. Coloquemos diante de Deus as nossas vidas, pedindo que Ele nos perdoe, quando muitas vezes agimos em soberba, quando a vaidade reina. Vamos pedir a Deus que conceda-nos corações quebrantados, humildes e marcados por fé na presença dEle. Coloque a sua vida, a sua família. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, porque és Deus de misericórdia, mas também Deus de justiça. Quantos serão tratados como restolho, quantos serão arrancados com a raiz e não ficará mais marca de suas vidas. Tenha misericórdia, ó Deus, e abençoa-nos. Abençoa-nos para que com os corações quebrantados e humildes possamos servi-lo, possamos caminhar diante do Senhor. Peço que abençoe cada família que carece da Tua presença e da Tua direção, mas especialmente abençoe cada coração, para que seja pronto a ouvir, a receber e a atender a Tua palavra. Pois eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim do programa Caminho de Paz, agradecendo novamente a sua atenção e rogando da parte de Deus toda a direção sobre a sua vida. Que Deus o abençoe.